Então, e E daí ela você me não pergunta, você me sabe, eu sei que vai ter gente que vai estar falando que eu sou muito dura com ela, porque eu tô falando que o dinheiro é dele, mas essa é a realidade, gente. Tem mulher que é é, gold digger mesmo, a gente não pode falar é, nada, sim. entendeu? Não é É. feminista falar isso, mas é a realidade. Não, tem um monte de homem que é gold digger também. Tem, Tem um monte de demais. homem, sim, tem um Nesse monte de homem caso que é gold digger acontece que é também. ela, eu falaria se fosse um homem, eu falaria exatamente da mesma forma, Sim. entendeu? Mas ela tá gastando o dinheiro dele pra sustentar vagabundo na cadeia. É. Olha, soei agora uma típica conservadora. Olha! Eu até assustei! Mauê! Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindes. Olha, esse não é o primeiro vídeo do ano, mas é o primeiro vídeo que estamos gravando esse ano. Exatamente. E eu já começo, gente, com um pedido. A pessoa que tiver com a minha bonequinha de voodoo, para de espetar a garganta, pelo amor de Deus. Gente, Eu deixa a não Natália aguento falar. mais, entendeu? Eu não aguento mais ficar com a garganta zoada. Pelo amor de Deus, É. espeta a outra parte do corpo. Tá liberado. Não, não fala. Espeta, Ou para de espetar, ou deixa a Natália em paz. espeta aqui, ó, que daí Já foi. faz cosquinha. Ai, Natália, não. Não espeta nada. Deixa ela viver. Já Por foi, já favor. encheu o saco da menina o ano inteiro, espetou a garganta dela o ano inteiro. Olha, ela tá rindo em Me deixa silêncio. viver. Eu tô rindo igual o Muttley, sabe? Ai, Ai, gente, gente. sejam Ou bem-vindos ao seja, Patramada 2026, gente. bem-vindos. Teremos Introduções novidades, gente. caóticas. Uhum. Oi. Temos introduções caóticas, teremos novidades, temos alegria juvenil, a molécula de serotonina está presente entre nós. Tem doença, mas tem molécula. Tem doença, E eu mas não a gente sei tá aonde eu tô a indo. gente tá bem melhorada, né, a gente tá Tá, melhorada. eu tô Essa é descansada. a gente Hoje, descansou. hoje eu tô descansada. Não sei o que o resto da semana me reserva, né? Mas até o momento, segunda-feira, até aqui tudo bem. Uhum. Eu acho que ajuda ser segunda-feira, porque ano passado a gente estava gravando de sexta. Aí a gente Ah, sentava pra gravar, era tipo a última atividade acabada. produtiva da semana. Então, assim, a gente já tinha editado o episódio da semana, escrito o roteiro, editado o vídeo, soltado o vídeo, interagido com um monte de gente nos nossos trabalhos regulares também. Então a gente chegava aqui sugada. Não, fora que os Bagaço pra nossos laranja. trabalhos estavam pegando nos últimos 3 meses do ano, os nossos trabalhos estavam pegando fogo. E daí É, a gente tanto a minha estava área quanto a assim, da Nath bomba muito no fim do ano. a gente estava lelé, lelé da É, cuca. Chegava é pra muito gravar, bizarro. 2 alma penada assim, "Oi". Às vezes a gente abria a câmera e ficava as 2 assim, tipo, levava um tempo pra pegar no tranco, né, tipo, A gente assim: agora não. "E aí, tudo bem?". "Ah, tudo bem". Agora não, agora a gente tá gravando de segunda, descansada. Ó a alegria, ó a alegria. Ó Não tem alegria. voz, mas tem Novas mulheres. alegria. Novas mulheres, uma nova mulher. Novas ai, gente, e aproveitando nessa onda bem-humorada, eu tô suspirando porque, assim, eu não sei, tem umas coisas que eu vejo e que eu não sei, assim, eu sou muito interessada em estudar e entender por que que o ser humano faz certas coisas, é por isso que eu gosto tanto de caso bizarro, né. Eu gosto muito de caso que me faz questionar, tipo, que eu não consigo entender o que levou a pessoa a agir daquela forma. Eu quero muito sempre tentar entender o que leva as pessoas a agirem de determinadas formas. Uhum. E esse caso é um desses casos que eu olho e eu fico assim: "Gente, por quê?". Sabe um caso que você olha e você pensa: "Nada que tá acontecendo aqui precisava acontecer"? Porque tem alguns casos que a gente cobre, por exemplo, que a gente obviamente, a gente nunca vai concordar com o que o vilão da história Sim. fez, mas a gente entende que são pessoas que vêm de um lugar de desespero, de necessidade, ou pessoas que tiveram vidas E às vezes a horríveis e gente que pode colocar um pin, assim, do aqui foi quando começou a dar errado. Aqui foi quando a vida exatamente. dessa pessoa mudou.
Aqui foi quando a saúde mental dela deteriorou e ela ficou doida. Sim, exatamente. Então, esse tipo de caso, claro, é super trágico, muitos desses casos também são super interessantes, porque tudo que envolve a mente humana nos interessa muito, né, mas a gente consegue enxergar uma relação de causalidade, o que é super triste, mas a maioria dos casos, eu diria, que a gente cobre, são casos que têm muito mais a ver, com sociologia do que com psicologia, eu acho. Hum. É muito mais Uhum. uma questão a explicação é muito mais sociológica do que mental. Não é esse caso, tá, gente? A história a seguir aconteceu em março de 2025, mas para entender melhor essas camadas, isso que eu tô falando, que esse é um caso que foge da curva totalmente. Alguns de vocês vão saber que caso que é, porque muitos de vocês me mandaram. Mas vamos Hum. voltar um pouco no tempo para falar de um outro caso bizarro, que também é muito mais psicologia do que sociologia, que eu contei para vocês lá no Velho Testamento, mais especificamente em setembro de 2021. O link para esse caso está disponível na descrição desse vídeo, para quem quiser rever a história completa, né, porque faz muito tempo, Uhum. e é uma história longa, mas deixa para ver mais Ah. tarde, não nos abandone agora. Só um adendo, essa história de hoje não tem nenhuma relação direta com esse caso antigo que eu vou retomar, então esse não é um vídeo de update, mas é uma história que não teria acontecido se essa primeira história não tivesse acontecido. Então é um Uhum. desses casos de ironia do destino, mas eu vou deixar pra vocês interpretarem se realmente foi uma ironia do destino, se foi uma causalidade, se a gente tem aqui um caso de Madame Bovary do século XXI, não sei, depois vocês me contam. Mas bem, resumindo super o caso antigo do Velho Testamento, em 2021 a gente contou a história do Grant Amato, um enfermeiro estadunidense nascido em 20 de maio de 89, que vivia com os pais e o irmão em Chuluota, na Flórida. O Grant vinha de uma família completamente normal, gente, família, assim, regular, comercial de margarina, uma boa condição financeira, todos os filhos, né, tinham uma formação, tinham carreiras, até aqui, tipo, até o começo da história lá atrás, a família era normal. Até que, por N motivos, o Grant desenvolveu um vício em online. Falei meio assim, não sei porque eu vou ter que me mutar depois, então tanto faz o volume, mas enfim. Ele adquiriu esse vício e era num tipo muito específico desse conteúdo, que eram sites de cam girls. Pra quem não sabe como esses sites funcionam, basicamente você conversa com uma pessoa que tá na webcam e você pode pedir pra ela fazer coisas pra você em troca de moedas, e essas moedas depois são trocadas por esses criadores no site, né, por dinheiro de verdade. É um hobby caro. E o Grant, ele trabalhava como enfermeiro, então assim, ele tinha uma boa carreira, mas ele não era um cara rico. Tanto que ele morava Tá. com os pais ainda, ele estava juntando, até ele desenvolver esse hábito, ele estava juntando a grana dele, que não era muita, mas ele tinha uma vida confortável. Só que aí ele conheceu uma camgirl búlgara chamada Silvia Ventsilasova. Não, Silvia Vencislavova. E a gente não. É como O que eu falei? Ventsilasvova. é que E do primeiro nome que você falou pro segundo é completamente diferente. é que é muito Não, esquisito esse nome, eu vou te mandar. Ó. não, eu amei, zero críticas aqui, eu acho. É que eu li rápido a primeira Eu vez. Cadê? entendo. Eu também tenho dificuldade de falar esses nomes. Ó, Venceslavova. Ah, não. enfim, ele Não, eu conheceu a também tenho Silvia. dificuldade, mas é por isso que eu ri, porque eu também eu entendo Ah, completamente. e assim, meu sobrenome só tem uma vogal e eu tô com dificuldade com esse aqui. Enfim, ele conheceu a Silvia, que era uma camgirl búlgara, e a gente não sabe explicar por quê. Por isso que eu falo que é um desses casos que meio que desafia, o modelo de caso tradicional, né. Ele acreditava que ele estava namorando ela. Hum. Só que assim, o relacionamento deles era, ela abria o webcam e, gente, normalmente esses sites com cam girl não tem só uma pessoa falando com a mesma pessoa que está lá prestando serviço, né. Normalmente são várias pessoas no chat ao mesmo tempo, como uma live, só que com o elemento 18+, né. Uhum. Eh, então assim, por algum motivo, ele acreditava
que o que eles tinham era um relacionamento sério, e pra Sylvie, ele era um dos caras que mandava dinheiro, ela não sabia nem o nome inteiro dele. Não foi uma questão que ela fez catfish com ele. Não, 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 não foi. Ela era uma cam girl, ela se apresentava como tal, e ele achava que ele era o amor da vida dela. E tem outra coisa, ele dizia pra ela que ele era muito rico, porque na cabeça dele ele estava conquistando-a. Então ele mandava muito dinheiro pra ela, tipo, muito dinheiro pra ela. E às vezes ela falava, mas é muito dinheiro. E ele falava que ele tinha muito dinheiro. Na cabeça dela, tudo certo. O cara é rico, se o cara tá mandando, É se um pro cara John. não faz falta. Sim. Enfim. Logo, ele secou a poupança, ele mandou todo o dinheiro dele, ele não tinha mais nada, mas era um vício. Então logo ele começou a roubar da família. Uhum. Estima-se que ele tenha enviado aproximadamente $200.000 pra Sylvie. Dinheiro. Eventualmente, 200.000. E assim, se a família não tivesse descoberto, ele teria provavelmente dado um jeito de falsificar a assinatura dos pais pra hipotecar a casa de novo. Porque ele Sim. estava num nível que ele não ia parar. Vocês vão ver por Ah. quê. Eventualmente a família descobriu. E assim, a família descobriu. E a gente até. Eu lembro que na época a gente até chega a questionar isso. Tem muita gente, porque ele era adulto já, gente. Ele morava com os pais, meio que. Ele morava de favor na casa dos pais. Eventualmente ele Hum. perdeu o emprego, ele passava o dia na webcam com ela mandando dinheiro. Era só isso que ele fazia o dia inteiro. E os pais dele, em vez de quicarem ele pra fora de casa, que é o que muitos pais fariam, os pais dele mandaram ele pra um centro de reabilitação especializado em pessoas com problemas de dependência em redes sociais. Gente, olha esses pais. Os pais dele pagaram uma nota, porque vocês sabem, estamos falando da Flórida, o sistema de Hum. saúde estadunidense não é uma coisa barata, você tendo seguro ou não. Não. Ele foi colocado em tratamento, ele saiu voluntariamente depois de uma semana, ele desistiu, não aguentou, voltou pra casa, tentou roubar mais dinheiro, foi impedido pela família e decidiu bolar um plano para obter o que ele considerava a chave da felicidade. Que pra ele era a possibilidade de mandar o dinheiro dos outros pra uma cam girl sem ter o saco enchido. Assim, ele tirou a vida dos pais e a vida do irmão e tentou simular um assassinato seguido do ato de tirar a própria vida. Como se o irmão tivesse matado os pais e disparado contra si mesmo. Hum. É isso que dá mais raiva. O que dá mais raiva é que o irmão só foi morto pra ser o bode expiatório. Que Como absurdo. tudo mais envolvendo, né, a vida do Grant, foi um plano extremamente medíocre. Agora, perdão. Eu escrevi esse roteiro em dezembro, tá, gente? Era pra eu ter lido essa história pra vocês na live, que não deu tempo, a gente falou de muitas outras coisas. Agora eu tô vendo como eu tava com raiva quando eu escrevi esse roteiro, que eu escrevi assim. Como tudo mais envolvendo a vida de Grant, foi um plano extremamente medíocre que foi rapidamente descoberto pela polícia. Meu Mas eu Deus. acho Não, on tá point, certo. assim. Acho Mas realmente, certíssimo. Porque ele era um homem medíocre ele era, mas eu estava e, muito brava como com tal, ele. ele fez um plano medíocre que ele achou que ninguém ia descobrir, porque Sim, medíocre. E sim. daí ele achou. Todo medíocre tem um senso inflado de confiança, de autoconfiança. Eu fico muito brava com gente entitled. Você pensa Hum. que, assim, ele planejou o assassinato da família inteira, porque na cabeça dele era um absurdo ele não poder usar o dinheiro dos outros o quanto ele quisesse, o tempo Pois todo, é. pra satisfazer um capricho. Eu fico E muito eu irritada entendo, com gente, isso também. eu entendo que é um vício, eu entendo que é uma doença, mas eu também entendo que tem tratamento, esse tratamento foi oferecido a ele e ele recusou esse tratamento. Então, eu acho que vai além da questão do vício e a gente entra um pouco na questão do caráter, mas é a minha opinião, posso estar errado, enfim. 2 dias Ah, depois dos eu acho dos que você nunca assassinatos. está errada, no caso. Ah. Às vezes eu erro. Às vezes então, eu Não. eu li, eu até assustei comigo mesmo, mas assim, pra mim, Olha, se pessoalmente, a você gente erra, eu nunca vi. Então, não tenho provas, não tenho como opinar. Errar não faz parte do caráter dela. mas fazia parte do caráter dele, porque, né, 2 dias Sim. depois, preso, e ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional por 3 acusações de homicídio premeditado de primeiro grau.
Hoje ele Hum. tem 36 anos e ele segue vivo bem, né, tipo, na medida do possível, né, ele tá, né, Tá preso, preso. Uhum. mas ele segue cumprindo pena na Florida State Prison. Ele segue E bem encarcerado. isso, bem encarcerado. E por que eu tô contando tudo isso pra vocês de novo? E assim, essa é uma notícia tão aleatória que quando me mandaram, você me mandou e alguns ouvintes mandaram também, alguns ouvintes, lá bem antigos, assim, alguns ouvintes que estão conosco desde o início, né. E Hum. quando eu vi a primeira vez de um ouvinte, eu cheguei a achar até que pudesse ser fake news. Falei: "Gente, é muito absurdo pra ser verdade", mas é sério, e as fontes que eu usei pra esse caso estão todas na descrição desse vídeo, como a gente sempre faz. Pois bem, em março, então, do ano passado, 2025, uma mulher de 32 anos chamada Victoria Goodwin foi presa na mansão dela em Las Vegas sob acusações de incitação ao homicídio e conspiração para cometer homicídio. E o alvo desses crimes seria o marido dela, um homem chamado Aaron Goodwin, mais conhecido por ser um dos hosts do programa de investigação paranormal Ghost Adventures, junto com o Zach Bagans, sobre o qual a gente já falou um pouco num vídeo que a gente fez em outubro de 2025 sobre a maldição do Post Malone. Hum. Esse vídeo também tá linkado aqui na descrição, pra quem quiser conferir. Ele é mais recente, a gente fez o especial de Halloween, né, em 2025. Gente, essa história é uma dessas histórias que conecta vários casos do nosso multiverso, né. Que a gente tem o parça do Zach Bagans e eu ainda não vou dar a ligação pra vocês, enfim. Hum. O Aaron e a Victoria se conheceram em 2018, quando ela tinha 25 anos e ele 42. Na época, ela era uma jogadora de golfe universitário, e ele já era parte do Ghost Adventures. Hum. O Aaron pediu a Victoria em casamento em 2019, em frente ao castelo da Disney. Ela se considera uma Disney Adult, que é o nome usado, né, pelos fãs adultos da Walt Disney Da Company. Disney. Inclusive, a Disneyland foi o espaço escolhido pelo casal para celebrar sua união. Eles se Hum. casaram em 2022 na mansão assombrada da Disney. Olha que Oh. sonho, se É, casar na mansão assombrada da Disney. sim. Em uma cerimônia, a gente vai colocar algumas fotos do casamento, parecia um conto de fadas trevoso, gente. Hum. E essas fotos do casamento que vocês vão ver foram postadas pelo Aaron nas redes sociais dele com a seguinte legenda: "Finalmente aconteceu. Nós nos casamos. Depois de adiarmos muitas vezes por causa da Covid, finalmente chegou o nosso dia. Não poderia estar mais feliz", e um coração. Não demorou muito para o casal adotar um doguinho chamado Moose e um casal de ratos chamados Rapunzel e Pascal. E pra quem via de fora, a vida do casal era plena e feliz. Eles eram bem ativos nas redes sociais nesse período, e eles estavam sempre postando coisas um com o outro, o Aaron postando bastidor de gravação, ela postando a rotina dela, porque basicamente ela ainda, né, se dedicava ao golfe, mas eu acredito que ela parou de jogar profissionalmente, porque ela descobriu meio que uma doença que limitava um pouco a movimentação dela, mas assim, ela passava os dias fazendo o que ela quisesse na mansão do Aaron, enquanto o Aaron gravava. Ou eles estavam juntos quando ele estava em Las Vegas, ou ela estava sozinha quando ele estava gravando em outras locações, né. E agora, a gente chega no momento em que essa história se mistura ao caso que eu relembrei no início do vídeo. Por quê? Por que que a Victoria foi presa, né, porque a história dela até aqui não indica que ela acabaria desse jeito. Pois bem, Porque, assim, ela pegou esse conto de fadas, abriu a lata do lixo da Disney e fez assim, ó, pup. nossa, gente, assim, os não freudianos que me perdoem, mas tem umas coisas que eu acho que é pulsão de morte, assim. Eu não sei explicar, parece que é aquela Ah, vontade do inconsciente de só de destruir tudo, ferrar. assim, de ser É, de só caos. Eu acho que, destruir. assim, eu não É. tenho outra explicação, porque, de acordo com os registros prisionais do condado de Clark, Nevada, obtidos pela revista People, e com uma entrevista feita pelo TMZ com a polícia da Flórida, tudo começou durante uma inspeção de rotina na Florida State Prison, na qual um celular contrabandeado foi confiscado de dentro da cela de ninguém mais, ninguém menos que o Grant Amato.
Que, dado o histórico dele, ele era, tipo, a última pessoa daquela cadeia que poderia ter acesso a um telefone, principalmente com acesso à internet. Sim. Esse aparelho foi examinado, como é padrão nesse tipo de caso, né, e nele foram encontradas milhares de mensagens entre o Grant e a Victoria, nas quais ela não só planejou o assassinato do Aaron, como também pagou pelo menos $11.500 para encomendar o crime. Esse pagamento de $11.500 foi dividido em algumas parcelas. De acordo com as mensagens, um pagamento de $2.500 foi feito adiantado e o restante seria pago depois do trabalho ser concluído. O crime seria cometido por um suposto contato que o Grant teria fora dos muros da prisão. E além desse pagamento de $11.500, parece que a Victoria chegou a enviar mais algumas dezenas de milhares de dólares para o Grant. Mas essa informação ainda não foi confirmada, eu vou falar mais disso aqui para frente. Tem um elemento de fofoca nesse caso, que é a especulação que a gente vai falar, Sim. mas é uma fofoca embasada. A Victoria negou ter planejado o assassinato do marido assim que ela foi presa, e ela negou ter desejado a morte dele. Ela também alegou não se lembrar de ter mandado mensagem para ele na Flórida. Só que depois ela se contradisse, porque primeiro ela falou que ela não lembrava. Eu? Não lembro. Só que Eu? depois, Oxi. só que quando ela foi, é que assim, né, primeiro eu não sei direito o que a polícia disse pra ela, mas num primeiro momento ela disse: "Não fui eu". Só que depois eles apresentaram os recibos das transferências, não tem como você dizer que não foi você. Quando ela foi apresentar os recibos, ela falou: "Ai, mas os recibos era pra ele comprar telefone celular". Mas então qual dos 2? Você não lembra ou você pagou pra ele eu não sei dizer o que que ela pensou, se ela achou que era de boa. Não, não, o dinheiro era só pra ele contrabandear telefones para dentro da cadeia, não para encomendar um assassinato. Não, então, aí eu não sei o que que ela estava pensando, eu não sei se na cabeça dela como assim, 11.500 em telefones celulares, ela queria providenciar Comprar aparelhos es celulares para toda Apple a Store? população carcerária da Flórida? Não sei, não sei. Mas ela disse para a polícia que esse dinheiro tinha sido enviado para ele comprar novos aparelhos celulares. No Hã. entanto, ela admitiu para a polícia que ela e o Aaron estavam enfrentando problemas conjugais. Sim, o Qual que problema era conjugal sendo você tá mandando dinheiro para o outro. hum, meu, sabe o que que é pior? Hum. O Aaron não estava sabendo desses problemas conjugais. Ah, isso, Ele foi mana, pego completamente de surpresa, ele não tinha ideia que tinha alguma coisa errada, pra ele estava tudo bem. eu lembro disso. Ou seja, ela não tentou nem conversar se ela não estava bem. É isso que eu fico inconformada. Ele nem confirmou. Vocês estavam tendo problemas? Não. Qual que era o plano dela? Ela e o Grant estavam conversando. A ideia era que o Grant, ela falou dos lugares onde ele tinha planejado gravar nos próximos meses. Ele disse que em um desses lugares ele tinha um contato que poderia fazer o serviço para eles. E eles combinaram que ela avisaria ele quando o Aaron tivesse em locação, porque ele seria morto em locação. Hum. Enfim, o Aaron foi informado sobre a prisão da esposa e sobre o plano para acabar com a vida dele enquanto ele estava em gravação. Ele estava em locação. E ele afirmou que ele foi pego completamente de surpresa, porque até então, para ele, o casamento era feliz. Ele falou para a polícia, inclusive, que eles tinham acabado de adotar mais um animal juntos, um gatinho chamado Dodger, que estava com eles desde outubro de 2024. Hum. De acordo com informações da revista People, o relacionamento entre a Victoria e o Grant Amato começou em março de 2024, ou seja, antes deles adotarem o gato, quando ela estava em casa assistindo o documentário Control Alt Desire, exibido pela Paramount Plus. O documentário é sobre a história do Grant Amato e ele fala um pouco sobre vício em internet, também ele é bem interessante. Ela teria ficado obcecada pelo Grant depois de assistir o programa. Ou seja, ela foi procurar o problema. E ela conseguiu as informações de contato dele e começou a mandar carta.
e eventualmente ele começou a responder. E logo essas cartas evoluíram para mensagens de texto trocadas em telefones contrabandeados para dentro da prisão fornecidos por ela. É isso que eu falo que são casos que, assim, eu não consigo entender. Eu não entendo por que que ela não virou e falou assim: "Quero", por que pedir o divórcio é mais difícil? É, Eu realmente eu então, não consigo entender. é a única explicação. Porque A assim, gente ela não sairia desamparada do divórcio. a menos que eles tivessem um prenup, É, um contrato pré-nupcial, mas o que talvez. não é incomum, mas assim, ele era tão apaixonado por ela que era capaz deles nem terem isso. É. Ou se ele tinha o contrato defendia a empresa dele, porque a empresa era com outros parceiros, Com o com Zack o também. Zack, né, e com outros investidores. Mas ele era apaixonadíssimo por ela. E assim, eu acho que é uma coisa que o que ela gostou no Grant Amato era o entitlement, aquela, aquela, aquela sensação de que aquilo me pertence, eu preciso ter aquilo. Independente do que aconteça. Independente de quem que eu tenha que passar por cima, aquilo é meu, eu mereço aquilo. Eu mereço ser eu mereço viver o que eu quero viver agora, entendeu? Esse entitlement é uma coisa que ele tinha e que ela viu. É, Eu acho que é lixo verdade. reconheceu lixo Pode ser. e foi essa Porque, assim, obsessão, foi essa conexão deles. eu acho isso muito bizarro. Eu não consigo me imaginar e assim, convenhamos, nós 2, eu acho que se junta nós 2, a gente tem horas suficientes de documentário de crime para encher uma boa biblioteca, uma boa videoteca. Eu não Hum. consigo me imaginar terminando um documentário desse e tendo como primeiro primeiro impulso: "Vou procurar o preciso conversar com esse homem, preciso conhecer essa mulher". Eu não, é uma coisa que, assim, realmente, esse caso me intriga muito, porque, eu acho que só pode ser algum princípio de autossabotagem muito grande. Eu não consigo entender. Eu não, realmente é É, uma coisa que não me dá pra fascina, entender. porque foge da minha Gente, compreensão. ela tá vendo esse documentário numa mansão que o homem que Em adora Las ela Vegas. em Las Em Vegas, Las que o Vegas, que é homem tipo que ama ela, que adora ela, que é louco por ela, forneceu pra ela, porque ela não tinha esse dinheiro todo. não, ela não tinha uma ela era uma atleta universitária Ela ainda, era uma né, ela não atleta tinha nem idade, universitária, ela não ela tinha não carreira, ela não tinha dinheiro ainda. E ela tá sentada vendo esse documentário na mansão que esse homem que idolatra ela pagou. E ela fala: "Ah, vou vou tentar, né, ter um relacionamento com um presidiário servindo prisão perpétua por matar a família". e vou matar o marido que me idolatra, Ao invés de pedir porque o eu tô afim. divórcio, eu Porque eu quero viver vou esse amor. porque eu quero Não viver esse sei. amor e eu não quero perder dinheiro. Pra mim é dinheiro. É, e é engraçado porque eu fiz muito, eu tentei muito fazer esse exercício mental, eu pensei: "Pode ser tédio", a mina tá em Las Vegas. Não dá pra você falar que é falta de opções de entretenimento, sabe. Ela está rica em Las Vegas. Não, casada há muito tempo, às vezes a pessoa aguentou 2 anos de casamento? 2 anos de Eu casamento e ele nem sabia que não sei, tinha problema no casamento. acabou, enfim. O Aaron entrou com, deu pra ver, meu, coitado, eu fiquei com muita dó dele, Eu fiquei porque com muita e dó dele. você vai ficar com mais ainda, porque talvez não, talvez você já saiba, mas vocês vão ficar com mais dó ainda. Ele entrou com um pedido de divórcio, né, no momento em que ele ficou sabendo, ainda em março, quando ele ficou sabendo da prisão dela, ele já entrou com pedido de divórcio, além de estar processando ela por agressão, cárcere privado e negligência, entre outras acusações, pelas quais ele busca uma indenização superior a $10.000 por danos punitivos e exemplares, alegando que a Vitória foi negligente em suas ações conjugais. De acordo com a petição inicial emendada que foi publicada pela Fox News, a Victoria fez o Aaron, entre aspas, eu vou citar, sentir apreensão em relação a comportamentos prejudiciais ou ofensivos que tinham como objetivo confiná-lo dentro de limites estabelecidos por ela.
Hum, Então, ao que tudo indica, ela era violenta quando eles brigavam e impedia e fechava ele, tipo: "Você não vai sair", tipo, hum, impedia ele de sair quando eles brigavam. Como eu comentei, né, ela foi presa em março de 2025, alegando não lembrar de nada, mas ao mesmo tempo achar que o dinheiro era para telefones celulares. Em uhum, abril, ela percebeu que essa linha de defesa não ia funcionar, né, porque gente, ela ficou 1 ano conversando com o Grant Amato pelo telefone mandando dinheiro. hum. 1 ano. Ela ficou Mandando dinheiro que não 2024 era dela. ela ficou de fevereiro de 2024, né, que foi quando ela viu o documentário? Foi isso? Deixa eu até confirmar. Eu sei que foi 2024, foi acho que fevereiro ou Gente, eu março de sei que vai ter 2024. algumas pessoas que não vão Março. gostar do jeito que eu tô falando dela, mas essa é a realidade. É, Infelizmente. então, Me diz qual que é a fonte de renda que ela tem como uma jogadora de golfe universitária, a menos que eu não saiba, desculpa, a menos que eu não saiba da vida secreta dela, ou dos negócios, dos investimentos dela, não. mas ao que tudo indica, pelo que eu sei, Não, o não, não, dinheiro era dele. a gente vai falar mais disso, tá. Porque foi Hum. 1 ano, tá, foi de março de 2020 exatamente 1 ano, de março de 2024 a março de 2025, 1 ano com ele, conversando. Foi 1 ano e dezenas de milhares de dólares. Então, e E daí ela você me não pergunta, você me sabe, eu sei que vai ter gente que vai estar falando que eu sou muito dura com ela, porque eu tô falando que o dinheiro é dele, mas essa é a realidade, gente. Tem mulher que é é, gold digger mesmo, a gente não pode falar é, nada. sim. Entendeu? Não é É. feminista falar isso, mas é a realidade. Não, tem um monte de homem que é gold digger também. Tem, Tem um monte de demais. homem, tem um Nesse monte de caso homem que é gold digger acontece que é também. ela. Eu falaria, se fosse um homem, eu falaria exatamente da mesma forma. Sim. Entendeu? Mas ela tá gastando o dinheiro dele pra sustentar vagabundo na cadeia. É. Olha, soei agora uma típica conservadora. Olha! Eu até assustei! A Meu morte. Deus! A que ponto chegamos? Pera que Uh, eu fiquei até zonza. meu Deus. Mas essa é a É, realidade, ela tá sustentando o vagabundo na cadeia. mas é. Vixe. Não, calma que piora. Hum, Vai piorar, sabe por quê? Porque hum, voltando, né, então, não, a defesa dela de alegar fingir demência, né, fingir que, tipo, nada aconteceu, não lembro, não sei o que aconteceu, não ia rolar, porque eles tinham 1 ano de relacionamento, que amnésia é essa que durou exatamente 1 ano, né, e só se aplicou ah, a esse relacionamento, você não tinha mais nenhuma sequela, só no ah, relacionamento. Então foi hum, 1 ano de conversa, dezenas de milhares de dólares transferidos, e a condição médica que ela descobriu não tem nada a ver com o cérebro, não é nada que pudesse justificar uma perda de memória de quase 1 ano. No final, então, ela mudou a versão dela da história, ela confirmou o envolvimento com Grant, confirmou a troca de mensagens e se declarou culpada de conspiração para cometer assassinato. Em sua defesa, ela alegou que você vai ficar bravo. Que assim, ela pediu para matar ele, mas ela não queria matar, era só uma fantasia. Na cabeça dela aquilo não era verdade. Ela estava conversando com um condenado por 3 assassinatos que estava em prisão perpétua, que ela pagou esse homem, mas na cabeça dela, em suas próprias palavras, você está entre aspas, eu estava sonhando acordada sobre estar em uma situação diferente, mas não me sinto mais dessa forma. ah. Ela fez um acordo com a promotoria e em 5 de junho de 2025 ela foi sentenciada a uma pena mínima de 36 meses e máxima de 90 meses de prisão. Hum. O Aaron esteve presente ao sentenciamento e ele deu o seguinte statement de impacto. E esse statement, presta atenção, porque ele é importante para a fofoca, porque, como eu falei, é uma fofoca embasada. Hum. Durante 7 anos, eu achei que estava no relacionamento mais amoroso de todos, o casamento com a minha melhor amiga. Alguém que eu confiava de todo o coração e com quem ria todos os dias. Alguém que me fazia sentir como se eu fosse o único para ela. Agora, descobrindo que ela encomendou minha morte mais de uma vez, foi chantageada e gastou quase todas as nossas economias para manter tudo em segredo, isso me faz temer pela minha vida. Contratei segurança armada por semanas, sem saber se tudo havia acabado ou não. Nunca mais me sentirei seguro ou serei o mesmo por causa do que ela fez.
principalmente quando ela sair um dia. Seja qual for a pena que ela pegue, mínima ou máxima, ainda assim não me sentirei seguro quando ela for solta. E, gente, por que que isso deu origem a muita especulação, né? Porque, como eu comentei, ela se declarou culpada, então esse caso nunca chegou a julgamento, e a gente não tem todos os detalhes do relacionamento entre ela e o Grant. Mas, ao que tudo indica, o Grant, na verdade, só usou a Victoria para conseguir dinheiro. Já que, de acordo com o statement de impacto, a Victoria secou a maior parte das economias do casal. E para entender melhor, eu decidi dar uma investigada no aspecto financeiro da questão um pouco mais a fundo. E de acordo com o Celebrities Net Worth, o patrimônio do Aaron no começo do ano passado era de 2,5 milhões de dólares. A partir do momento que ele diz que ela praticamente secou as economias do casal, a gente pode inferir que ela enviou para o Grant muito mais do que uns 1.500 dólares. Até porque a gente só foi informado que ela foi acusada da tentativa de assassinato, mas o Arrow falou de 2 tentativas e de chantagem. E aí, eu te pergunto, pra que o Grant Amato precisava de tanto dinheiro, tanto servindo uma pena de prisão perpétua na Flórida? Sendo que ele não tem família, ele não tem filhos que ele precisa sustentar. A família dele não existe mais por causa dele. Então, O que assim, que ele faz com esse celular dia e o- noite naquela prisão? eu não Ele posso manda falar dinheiro pra porque Cam Girl, eu não sei. Eu deixo pra vocês supostamente, especularem mas... por motivos de responsabilidade. Porque, gente, a prisão, porque vamos combinar, né? Ele tá sob custódia do estado da Flórida. Uhum. É uma super brecha de segurança você deixar uma pessoa com o histórico dele ter acesso a um celular na cadeia. Então, teve veículo da imprensa estadunidense que nem citou o nome dele. Eles só falavam que ela estava se comunicando com um detento. Uhum. Então, a gente não sabe. Gente, ele ficou com o celular por 1 ano. Pode não ter sido o mesmo aparelho, mas ele tava. Se eles têm troca de mensagem de 1 ano, ele teve acesso a um aparelho celular, sendo o mesmo ou não, por mais de 1 ano. Ah. E se não é o mesmo, é ainda pior, porque significa que a brecha na segurança Não foi foi. várias vezes, foi recorrente. É que eu também não sei. Mas se ele falou que foi mais de uma tentativa, foram meses planejando. Quanto tempo será? Porque a gente não tem, gente, as mensagens e tal. A gente tem 2 mensagens só que foram divulgadas, que eu separei, pra dar uma ideia do quão absurdo foi o argumento dela de que tudo não passou de uma fantasia. Hum. Ela manda, tipo, como eu cheguei a esse ponto? Sou uma pessoa má? Porque eu escolhi o Uhum. fim da existência dele, não o divórcio? Sim. Uhum. 2. Ele está dormindo agora no quarto do hotel. Preciso saber o que está acontecendo. Pode me dar uma notícia? Tudo já foi resolvido? Tipo, e aí? Bom, gente, é isso que a gente tem até agora. A Vitória tá presa. O Aaron tá, infelizmente, né, se recuperando do que aconteceu. Ele segue trabalhando, segue ativo, segue gravando. A vida dele, graças a Deus, não parou, né? Ele não deixou isso acabar com ele, mas ele obviamente tá abalado. A questão das finanças dele não foi muito divulgada, até porque 2,5 milhões é muito dinheiro? É, mas não é uma fortuna que, assim, impacta o mercado de ações, tipo, a É, ponto de virar uma notícia, né? A gente não é, sabe. E essa é a história da Victoria Goodwin, que bizarramente se liga diretamente ao episódio de 2021 e indiretamente a um vídeo de 2025. O que prova a teoria da conspiração de que o mundo só tem 200 protagonistas e um monte de figurante. é. Sim, essa foi a... E aí, agora faz o seu comentário sobre essa história, porque eu sei que você leu pra caramba sobre esse caso, então você deve estar louca pra pitacar. Não, é real, assim, pra mim é espírito de porco. Tem gente que é espírito de porco. Minha mãe chamava isso de Hum. espírito de porco, que é aquela pessoa que... Não, é porque que é aquela pessoa que tudo tá bem na vida dela, ela precisa destruir. E ela precisa destruir não só a vida dela, ela precisa destruir quem tá em volta também. E pra mim é espírito de porco, gente. Vocês vão me perdoar, É, mas é. meu, e Porque é assim, muito isso. pra mim, ela se conectou com o Grant Amato No entitlement. no entitlement, sabe? Uhum. Nessa sensação de que eu mereço mais. Eu mereço o que eu quero agora. Eu acho que foi isso. E daí Mas ela é viu bizarro porque nele. assim.
E daí entra naquela questão de pessoas que gostam de namorar presidiários, que gostam de fantasiar sobre presidiários. Isso acontece tanto com homem quanto mulher, é uma condição. Pessoas Tem que eles reality show sabem que sobre é isso, culpado. né? Sim. E, tipo, É amor fora das às grades. vezes, que nem se fosse uma coisa, tipo, Damien Eccles, sabe? Tipo, ele se casou na cadeia com uma mulher que acreditava na inocência dele. E eles estão juntos até hoje. Agora, ele é culpado, todo mundo sabe que ele é culpado, não existe nada que diga que ele foi erroneamente julgado ou condenado. E ela foi lá achar a sarna pra se coçar. E ela não era o suficiente, ela pediu o divórcio desse homem. Ela precisava. Por que ela precisava do dinheiro dele? Porque ela queria continuar sustentando o prisioneiro de estimação dela. É Mas é isso que o que entitlement. me deixa. É isso, mas o que me deixa mais inconformada, o que me deixa mais intrigada nesse caso é isso, porque pensando assim, qual que era o plano dela a longo prazo? Porque ele não tem possibilidade de condicional, ele nunca vai sair dali. E Não. assim, você conhece, você assistiu o documentário, você sabe, tipo, você assistiu o documentário antes de falar com ele. Então, assim, você assistiu o documentário sem ele te justificar nada, você sabia o que ele tinha feito, você sabe pra onde tá indo o dinheiro que ele tá usando pra te chantagear. Então, assim, como que você joga tudo pro alto em troca de um cara que você sabe que tá te usando pra pagar Cam Girl? É. Então, assim, o cara, né, você não tem nem a ilusão de que existe amor ali. Tipo, não dá pra. Como que você tem a ilusão de que. Qual que é o intuito? É um negócio que, assim, é o tipo de coisa que se ela tivesse feito. Tipo, se ela fosse solteira, se ela fosse uma milionária excêntrica que assistiu o documentário, começou a se corresponder com ele, faliu, mandou todo o dinheiro pra ele, eu ia ficar com pena. Porque é uma pessoa Sim. que ela tem um impulso que eu acho que nem ela entende e que ela só fez mal pra ela mesma nesse Uhum. processo. Mas não é o Exato. caso, porque ela mandou tudo pro espaço sem ter nenhuma consideração pelo cara que tornava possível, inclusive, ela mandar todas essas dezenas de milhares de dólares. Então, assim como o Grant Amato, ela viveu essa fantasia com o dinheiro dos outros, na conta dos outros. Por quê? Porque ela é uma social climber, porque ela é, né, alpinista social, porque ela é uma interesseira, porque é fácil você manter uma fantasia com o dinheiro dos outros. Você sustentar um cara na prisão que nunca vai sair, que te chantageia com o dinheiro dos outros. E é por isso que ela não podia mais se separar. Porque em um ano, depois de você ter torrado as suas economias, meu bem, daí, se você se divorciar, seu marido vai descobrir que você torrou todo aquele dinheiro. Não, Se você se acabei de me divorciar. ligar que talvez ela tenha feito seguro no nome dele. Será que ela não secou a conta dele e não fez um Pode ter seguro? Agora que eu sido, pode pensei ter sido. nisso. Porque aí, Pode se ter ela sido. secou o dinheiro dele, ela quis matar ele porque ela precisava de mais. Sim. Porque sem o E dinheiro. se ela se divorcia, ela vai ficar no máximo com a metade. Não, de nada, porque ela gastou tudo. Porque ela gastou tudo, mas ela vai, de repente, ele vai vender casa, alguma coisa, ela vai ficar com a metade. Mas não é o suficiente. Porque se em um ano ela torrou as economias do casal, no divórcio ele vai descobrir, ele vai processar ela, é capaz dela sair sem nada, e daí a fantasia dela com essa ameba que mora na prisão acabou. E daí ela precisava que ele não existisse. E foi isso que ela fez. Friamente, calculista. É uma pessoa horrível. É uma pessoa que, pra mim, é espírito de porco. É uma pessoa que quer destruir tudo que tá em volta dela. Tem gente que é só espírito de porco. O que vocês acham, gente? Conta pra gente. Qual a Pois sua é, opinião? contesta esse argumento, Freud. Espírito... Não, mas Vem pro você. Freud, pra Vem mim, você é com a pulsão sua de morte. A pessoa psicanálise. quer. Eu já meto um na espírito de porco. E é isso mesmo, e tá Zé certo igual. Povinho. E tá certo igual. É a mesma coisa com palavras diferentes. Pulsão de morte. Como diria o Mano Brown, pra citar o grande Mano Brown, que é o ídolo desse podcast, Zé Povinho é o cara. Zé Povinho, eu lamento. Então é isso. E é isso, gente.
gente, sempre que a gente termina o episódio citando o Mano Brown, eu fico feliz. Então vamos terminar por Ah, aqui. Não deixa de curtir, se inscrever, compartilhar, mandar pros amigos. E manda pra gente aqui que caso você quer ver nesse canal esse ano. Manda nos comentários. exato, manda Aproveita. muita coisa nos comentários, porque esse ano, gente, a gente tá fazendo coisas boas esse ano, viu? Vai Sim. chegar umas E, novidades aliás, aí. aguarde novidades. Temos lançamentos. Aguarde Temos lançamentos. Muitas coisas pra novidades. vocês. Vai ser bem E é legal. isso. E é Sim. E isso. beijos.